Graças a Paz, igreja. Muito bom estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o modo que a gente tem amado a Deus. Quem ama a Deus aqui? Será que a gente tem amado a Deus da forma correta, da forma que Ele nos ensinou? Porque amar, né? A gente ama muita coisa nesse mundo. Mas para amar a Deus, existe um modo correto para fazer isso. Ele deixou um texto para a gente que está lá no livro de Marcos 12. Em Marcos 12, 28, diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? E aqui, você vê Jesus respondendo e dando as instruções que primeira coisa que a gente tem que fazer é amar o Senhor. E aqui ele dá 4 instruções de como a gente deve fazer isso. E se você for ver a quarta coisa que ele diz assim, são 4 coisas, que é de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua... A quarta coisa, o quarto item que ele fala aqui é de toda a tua... É difícil ter força de manhã, né? Será que a gente tem adorado a Deus com toda a nossa força? Ou será que a gente tem feito muita coisa com a força que sobrou? Percebe-se que num culto pela manhã nunca tem a quantidade de gente que tem à noite. Tá certo que tem algumas pessoas que trabalham de manhã, mas a gente sabe que não são todas. Se você conseguiu chegar aqui até hoje, se você está aqui agora, foi que Deus te deu força. Para você levantar da cama, você precisa de... Quantos conseguem levantar o braço aqui? Agora você consegue levantar o braço com toda a sua força? Para ir para a igreja, você precisa de força. Tem um texto que diz que todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Então, se a gente ainda tem fôlego, louva ao Senhor. E a gente tem feito muita coisa no modo automático. Vem na igreja, faz algumas coisas que precisa fazer, mas no texto ele fala de toda a sua força. Será que durante os 3 louvores que teve aqui, você conseguiu cantar com toda a sua força? Ou deu aquela acompanhada básica? Será que quando pediu para abrir aquele texto para você ler, você leu com toda a sua força? Ou nem conseguiu abrir a Bíblia, vou só acompanhar? A gente tem que repensar o modo de como a gente tem feito muitas coisas. Quando a gente é contratado para trabalhar, o seu empregador espera que você dê o seu melhor. Porque você quer garantir o seu salário lá no dia do pagamento. Se você for um mau funcionário, a chance de você ser demitido não é grande. Se você deixar de ir para o trabalho, você não é descontado. Por que a gente acha que no dia do julgamento essas coisas não serão levadas em conta? Não vai adiantar chegar para Deus e falar: Deus, eu fiz as contas, eu acho que durante toda a minha vida eu fui 2.725 vezes para a igreja. Aí eu falo assim, você gastou força para contar, às vezes você foi para a igreja, né? Eu posso falar de mim, que eu posso melhorar com a minha força. O meu corpo, com o que eu posso fazer?
E se você vê na Bíblia toda, tem também o versículo de Provérbios que diz que vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a gente sempre, se a gente for colocar uma lista de desculpa, provavelmente, independente do que você fizer, o cansaço sempre vai estar nessa lista. Pode ter lá falta de interesse, sei lá, um monte de coisas, mas sempre o cansaço é uma desculpa. Hoje eu estou cansado, amanhã eu tenho alguma coisa para fazer, então eu vou me poupar hoje, como se você fosse o dono do amanhã. Então, se você tem a oportunidade de louvar a Deus, hoje, louva com toda a sua força. Se amanhã Ele te der a oportunidade de você estar aqui de novo, aí você vai fazer a mesma coisa. Louve com toda a sua força. E o terceiro item do que ele fala é com todo o seu entendimento. E aqui ele fala do entendimento que ele nos passa. Então, quando você vem aqui para ouvir uma pregação, você tá aumentando o seu entendimento. Quando você abre a Bíblia para entender o que está escrito, você aumenta o seu entendimento. Será que você tem ouvido as pregações com todo o seu entendimento? Será que eu sei que alguns aqui dão aula aqui na escola dominical, dão aula na escola de líderes. Será que todos aqui estão interessados em saber exatamente o que Deus quer nos ensinar? Ou você já pensa, eu tenho que pensar no almoço, eu tenho que fazer muitas coisas. Será que a gente tem se esforçado para ouvir e aprender o que Deus tem para nos ensinar? Porque uma coisa leva a outra. Você levantar o braço, alguém mandar você erguer o braço, você pode erguer com toda a sua força. Mas se ninguém te explicar para que é, você só vai estar levantando o braço. Eu estou erguendo o braço porque eu estou adorando o Senhor. Então eu estou usando toda a minha força e todo o meu entendimento. Não vai adiantar você vir para a igreja com toda a sua força e não entender nada. Por que você veio? Não vai adiantar nada você aprender um louvor, você se esforça para tocar um louvor e não entender o que o louvor diz. É só uma música se você não entender. Você pode fazer muitas coisas com toda a sua força, mas se não tiver entendimento, vai ser uma força em vão. É o famoso fazer de qualquer jeito. Não adianta eu querer vir para a escola de líderes e estar aqui de corpo presente. Eu só vou aqui, eu preciso terminar, preciso pegar o certificado. Só gastei força, porque entender mesmo, não entendi. Uma coisa é ligada na outra. Então, toda vez que você fizer alguma coisa, faça com toda a sua força e todo o seu... A gente tem que se esforçar para entender o que está escrito na Bíblia. Porque às vezes é difícil, às vezes está lá à noite, você olha, Bíblia, travesseiro, Bíblia, travesseiro, Bíblia, travesseiro. E aí você consegue abrir a Bíblia. Aí ele dá aquela lida e dorme. Resolveu alguma coisa? Se você já gastou a sua força para abrir a Bíblia, gaste um tempo para você entender o que ela quer dizer para você. Para você ter todo o entendimento, você precisa gastar tempo. A gente precisa se esforçar mais. A gente sabe que dá para melhorar. Que ele não fala que é para você dar com a sua melhor força e o seu melhor entendimento. É com tudo que você tem. E às vezes o tudo que a gente tem está ali, a gente está cansado, às vezes a gente está chateado, ou dependente da situação naquele momento. No momento que você estiver ali, faz tudo o que você tem. Mesmo cansado, entrega o que você tiver. Tudo. Não fica economizando porque depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo.
Todas as coisas são do Senhor. Amém? E aqui ele também fala de toda a tua alma. E aqui ele fala de emoção. Com toda a tua alma. Não vai adiantar você levantar a mão com toda a sua força, sabendo que você tem que adorar a Deus e não sentir nada. Não sentir Deus ao fazer um simples gesto. Porque a gente tem emoções para muita coisa. Quantos de nós aqui não choram ao ver um bom filme? Fica chorando lá no seu seriado favorito. Ele morreu. O que vai ser de mim? Você fica chateado com algumas notícias que tem ali ou aqui. E você não se emociona ao ler a Bíblia. Se você consegue chorar porque seu personagem favorito morreu e não consegue chorar ao ler o texto da crucificação, tem alguma coisa errada. Fazer as coisas sem emoção é levar tudo para o nível do automático. Quando você sair da sua casa, você já tem que sentir o prazer de estar aqui. Não é só, eu tenho força para ir, eu consigo me arrumar para ir, eu sei que eu vou lá para ouvir a palavra de Deus, mas se você não tiver essa emoção para vir aqui, muita coisa você vai perder. Você tem que estar apaixonado por estar nesse lugar. Você tem que ser apaixonado por fazer parte da igreja. Você tem que amar as pessoas que estão aqui. De toda a sua alma. E mexer com emoção é complicado. Que alguém faz alguma coisa para você, você já fica bravo. Já fica chateado. São emoções involuntárias. Aí quando ele fala de toda a sua alma, como você vai conseguir controlar a emoção? E para você conseguir controlar isso, é só entendendo e sabendo quem Deus é. E o que Ele fez por você. Porque quando Ele veio aqui na terra, Ele deu toda a força dele. Ele sabia exatamente o que tinha que fazer. E se entregou com toda a alma por nós. Será que a gente consegue sentir alguma coisa por Jesus? Que a gente sempre lembra de Jesus para pedir alguma coisa, porque precisa de alguma coisa, mas a gente tem que lembrar de Jesus pelo que Ele é. E isso tem que gerar em você uma emoção, a vontade de querer conhecer mais, de você querer se esforçar mais para saber, se ficar próximo dele. Se alguém chegar lá na sua casa, bater palma, você vai lá ver no portão, não sabe quem é, a pessoa chega, posso entrar aí? Você vai deixar entrar? Agora tenta imaginar você lá batendo palma lá no quintal de Deus. Deus, eu posso entrar aí? Quem é você? Vai falar que você deve gostar muito daquelas pessoas que você só encontra quando ela precisa de alguma coisa de você. Você tem um sentimento diferente por essas pessoas, com certeza. Vai lá, já até sei o que ela quer. Olha lá de novo, ó, já está vindo, já vai ver, vai pedir isso aqui. Sabia que era isso. E muitas vezes a gente age com Deus assim. Olha lá, está vindo para a igreja, já sei o que Ele quer. Então, quando você vem aqui, você exerce toda a sua força para estar aqui. E não adianta você estar aqui e usar todo o seu entendimento, assim, eu vou sair de casa, estou usando todo o meu entendimento para sentar naquele lugar exato onde o ventilador vai bater. Já sai com a estratégia na cabeça já. Olha aqui, esse aqui é o lugar mais fresquinho que tem. Quando a gente fala que esse é o melhor lugar para estar, não é esse lugar físico. É a presença de Deus, que é o melhor lugar para se estar. E isso tem que trazer algo em você, isso tem que te motivar. Porque essa motivação, ela impulsiona você, impulsiona as pessoas que estão do seu lado. Às vezes a gente vai convidar alguém para vir para a igreja, mas nem a sua cara convence você mesmo de vir.
E eu tenho falado isso para muita gente. A gente convida as pessoas para vir para a igreja do jeito errado. A gente convida as pessoas para vir para a igreja. Quando você começar a convidar as pessoas a andar com você, aí você vai ver a diferença que vai fazer. Ah, vai lá na minha igreja e alguém vai te achar e vai cuidar. Anda com essa pessoa. E por acaso, de domingo, você vem para a igreja e ela vai querer vir com você. Se convidar as pessoas a fazer parte da sua vida. Assim como Jesus convida cada um de nós a fazer parte da vida dele. Com toda a força, com todo o entendimento e com toda a alma. E o último, que é o primeiro, que ele fala que é de todo o teu coração. De todo o teu coração. Quando ele fala que é de todo o teu coração, se alguém for arrancar o seu dedo mindinho, você ainda vai sobreviver. Vai doer, mas vai sobreviver. Se arrancar o seu coração, o coração é aquele órgão que bombeia o sangue para o corpo todo. Ele é o centro de tudo. Quando ele fala que é de todo o seu coração, é transformar Jesus o centro da sua vida. É Ele que vai bombear vida para as suas veias. Transformar o Jesus o principal motivo da sua vida. E muitas vezes a gente tem errado e tem colocado a nossa vida como prioridade. A nossa vontade como prioridade. Será que você consegue saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Entender o que é que Deus quer com a gente. Por que eu estou aqui exatamente nessa igreja? Por que exatamente eu conheço esses irmãos? Por quê? Será que é só para eu ficar mais forte? Será que é só para eu ficar mais sabido? Entender por que estamos aqui. Fazemos todos parte de um corpo. E entender para saber que parte do corpo eu sou, que função eu tenho, o que eu posso fazer para ajudar. E eu queria abrir o último texto com vocês, que está lá em Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 23. E aí eu já queria que todos ficassem de pé, os que podem. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda-o, porque dele procede as fontes da vida. De tudo o que você tem que guardar, guarde o teu coração. Porque o seu coração é a fonte da vida. E quando ele coloca o coração em primeiro no texto, ele fala assim: a partir do momento que você sabe que Jesus é o centro da sua vida, você vai sentir alma, emoção por isso. Vai entender tudo o que ele tem para fazer por você. E aí você vai exercer a sua força. Existe uma ordem em tudo isso. Você não faz as coisas para entender o porquê. Você sabe quem é que está te pedindo para fazer. E aí você entende o que tem que fazer. Você sente o que tem que fazer. E faz. Por isso que tem muitos que estão cansados e desanimados. Que não entenderam ainda que Jesus é o centro de tudo. E emprega a força nas coisas erradas. Que nessa manhã a gente possa entender como devemos amar a Deus de verdade. Porque Ele nos ama com toda a força dele. Ele nunca está cansado. Ele nunca está desanimado. Ele tem o tempo todo para você. Ele tem o tempo todo para você. Será que você tem o tempo todo para dar para Ele? Será que você pode analisar como será que a gente tem amado a Deus? Será que eu estou dando tudo? Eu não estou perguntando se você tem dado o melhor. Será que você tem entregado tudo? Porque Ele quer te entregar tudo. Ele ouve as suas orações, Ele ouve os seus pedidos, Ele sabe quem você é. Mas será que você sabe quem é Deus de verdade? Busque a Deus com tudo que você tem.
Porque a Bíblia diz que se você buscar, você vai achar ele.